Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu Faço a Diferença, o podcast que foi criado para trazer talentos, pessoas que fazem a diferença nesse mundo. E se você faz diferença também, você pode se inscrever para participar desse programa. A gente faz uma seleção e, quem sabe, a gente te convida a participar e trazer a sua história para cá. É só você deixar aqui nos comentários ou mandar no nosso formulário, que tem um link aqui também abaixo do episódio. Nós estamos aqui no Estúdio Os Rossini, aqui em Suzano, e será um prazer receber você. Porque hoje meu convidado é uma pessoa muito especial, Dr. Jefferson Moreira de Carvalho, advogado, desembargador aposentado, palestrante e escritor. E uma coisa que eu quero destacar para vocês, que além de toda essa área, essa expertise na área da justiça, mas também um apaixonado por vinhos, por carros antigos e por viagens, né, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Pri, tudo bem com você? Tudo Eu jóia? agradeço muito esse convite, fico muito satisfeito em participar nesse programa. Eu faço a diferença porque é algo, acho que inusitado, novo, eu nunca vi falar sobre isso em Sim. outro lugar, a não ser com vocês aqui. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. O Eu Faço a Diferença surgiu com essa ideia da gente trazer pessoas que de fato fazem diferença no mundo. Tem muita história boa para a gente contar, né? Nesse mundo, as pessoas, a gente se esbarra com histórias fantásticas. E o direito, né? Vindo lá da sua formação, eu acho que é um assunto encantador, porque eu até comento em casa, nos bastidores, eu falo assim que a gente deveria ter noções de direito até na escola primária, até no fundamental. Porque se a gente conhecesse um pouco mais dos nossos direitos, dos nossos deveres também, mesmo que de forma rasa, eu acho que a gente teria uma sociedade muito melhor, né? Com mais compromisso, com as coisas, com mais ética. Então eu gosto muito. Normalmente os episódios com advogados aqui são os maiores, viu? Já vou falando, porque advogado gosta de falar, gente. O advogado É, fala bastante. Então eu quero trazer esse assunto do direito, esse assunto da política também, por que não? Mas de uma sociedade com essa visão que o senhor tem de experiência, né? Tanto do direito, quanto do desembargador, quanto da política, que a gente vai contar aí um pouquinho da sua jornada. Mas aqui, para começar, eu sempre faço uma pergunta, né? Que é a pergunta-chave desse programa. No que o Dr. Jefferson faz a diferença nesse mundo? olha, Pri, primeiro eu penso o seguinte: todo mundo faz alguma diferença nesse mundo, pelo comportamento, seja ativo, seja por omissão, pelos relacionamentos, mas todo mundo faz alguma diferença. Eu entendo pela vida que eu tenho que eu consigo fazer diferença porque quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu escrevo, quando eu dou aula ou faço alguma palestra, eu gosto de provocar as pessoas para que elas pensem. Eu gosto de provocar as pessoas para que elas reflitam. E reflitam dos mais variados campos. Porque é a reflexão, é o pensamento, é a provocação mental que faz a gente crescer. Porque eu me provoco, Sim, né? E a gente vai aprendendo, por exemplo, que a gente não deve sempre ouvir a mesma música, porque o nosso cérebro acostuma com ela. De vez em quando eu tenho que ouvir uma música diferente, de um outro tipo que eu não estou acostumado, para que meu cérebro se provoque, se modifique. Então, na vida é tudo assim, como no corpo humano é assim, né? com Que a certeza. gente aprende isso, né? Aham. Então, eu acho que eu faço diferença no mundo, na vida das pessoas, à medida que eu vou provocando as pessoas para o bem-estar delas e para o meu também, é evidente. Com Porque fala, certeza. puxa, consegui provocar aqui, isso é legal. Eu acho que para mim é assim que eu consigo fazer alguma diferença. E aí vem dessa área de comunicador, porque eu sei que lá no fundinho, no começo, teve uma faculdade, uma intenção ali de uma faculdade de comunicação, não é? Já quis comunicar, eu percebo pela sua oratória, por tudo que a gente fala, como eu disse no começo, o advogado é uma pessoa que já fala bem, que já fala bastante, mas tem um pouco além aí, porque o provocar vem disso, da boa oratória, de fazer as pessoas refletirem sobre alguns outros olhares, né? Não só aquela ideia que foi plantada, implementada em você há tantos anos. Eu quero ouvir de você lá do começo. Como que surge? Quem era o Jefferson? O Jefferson ainda, porque não era doutor. Sim, Quem era o Jefferson ainda lá em Taubaté? em Taubaté. Quando começou a sua vida, começou a crescer aí a adolescência, o que tinha aí de desejo? Já era assim falante, já era assim provocativo desde a adolescência? Você me permite que eu só quero voltar um pouquinho. Você falou uma coisa que achei muito interessante, que eu penso isso. Que você falou que todos tinham que estudar um pouco de direito. Sim, Eu já vi isso de duas pessoas, por coincidência, duas mulheres. Uma já falecida que sempre falou assim:
puxa, na família todo mundo tinha que ter um advogado, a gente tinha que sempre conhecer um pouco. E uma vez minha filha, quando estava no colégio ainda, ela foi conversar com o diretor da escola, que falou assim, eu posso dar algumas aulas sobre noções de direito gratuitamente para quem está começando no ginásio, tudo? Porque ela achava, pai, é tão interessante isso, as pessoas terem noção. Então isso que você falou é importante. Sim. E realmente, o direito, ele abre a nossa visão para o mundo, que é uma coisa fantástica, maluca. Mas vamos voltar para o que você perguntou agora. Eu já trabalhei em jornal. Olha que beleza. Colunista de jornal. Dos 16 aos 18 anos, em Taubaté, que eu chamo da Grande Taubaté, eu trabalhei no jornal que se chamava Voz do Vale do Paraíba. Eu tinha uma coluna semanal que chamava O Progresso de uma Cidade. Fora isso, eu cobria alguns eventos que tinha na cidade. E eu aprendi muito. Né? Naquela época, o máquina de escrever, com o redator do jornal, que era o seu José Pedro Saturnino, tinha alguns poetas que iam no jornal, porque publicavam as poesias. E eu fui, já com 16 anos, tendo contato com as pessoas de mais idade e aprendendo. Antes, eu não tinha muita facilidade para falar. Realmente, eu não sei se era timidez, mas eu não falava muito. Eu me lembro, quando eu era criança, de até falarem isso. Mas, com o tempo, eu fui desenvolvendo isso e fui acostumando a falar. E quando eu terminei o colégio, eu estava meio perdido, sem saber o que fazer. E já estava no jornal. Já tinha saído do jornal. Já tinha saído. Fui trabalhar em banco, trabalhei no Banco Econômico. E eu falei, bom, eu vou fazer a área do jornalismo. E eu fiz vestibular na Casper Libero, em São Paulo. Eu me lembro que o vestibular foi no dia 25 de janeiro de 1974. Eu estava tendo Fórmula 1. O Emerson Fittipaldi estava correndo. E os meus amigos foram de Taubaté para assistir a Fórmula 1. E eu fui fazer vestibular. No dia do aniversário de São Paulo. Do aniversário de São Paulo. Eu acho que foi no sábado e no domingo, não me lembro bem. E eu fiz vestibular. Quando chegaram as férias de janeiro, fui para a Bahia. Quando eu voltei, o resultado tinha saído, eu tinha sido aprovado, fui muito bem aprovado. Fiz para propaganda. Fui aprovado 42º, por aí, assim, não me recordo exatamente. E cheguei, assim, próximo de terminar os dias para fazer a matrícula. Daí, aquela loucura, falei, meu pai falou, não, vamos em São Paulo fazer a matrícula. Nós somos a São Paulo. A Casper Libero, acho que funciona no prédio da Gazeta, isso mesmo. Avenida Paulista, no 900. Naquela época, meu pai parou o carro em frente. Eu subi, fui lá, conversei para fazer a matrícula, a moça me deu o papel, falou, agora você vai no Banco Nacional, que tem na esquina da Rua Augusta, paga e volta. Falei, tá bom. Quando eu estou descendo, eu pensei, eu não vou fazer essa matrícula. Não vou fazer. Não quero. E daí eu não tem nem explicação. Não tem explicação. Era algo divino. Assim. Não vou fazer. Não é isso. Daí eu desci e falei, e o que eu vou falar pro meu pai? Falei, pai, terminou ontem. Nós perdi a matrícula. Bom, não me recordo qual que foi o sermão, tudo. Voltamos para Taubaté. E eu cheguei em Taubaté, tinha aberto vestibular para Direito. Falei, vou fazer. E aí eu me lembro que eu encontrei com o pai de um amigo meu, que era advogado, o Dr. André Sierra, que me ajudou muito. E encontrei com ele na rua, ele falou, meu apelido de Taubaté era Jefé. Jefé, você vai fazer o quê? Falei, seu André, vou fazer Direito. Melhor coisa que você fez. Você vai ver que você vai ser. E ele era da área da comunicação também, porque ele trabalhava na Rádio Difusor Taubaté. Melhor coisa que você fez, tudo bem. E daí eu fiz vestibular para Direito e entrei. Mas não tinha nem cogitado antes. Não, antes não tinha cogitado. Eu tinha pensado em economia, que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que eu sei muito bem cuidar da minha vida financeira. Eu acho, não tenho certeza, eu sou muito bom nisso. Eu tinha pensado em economia, mas também na comunicação, e o direito não tinha passado pela minha cabeça. Mas o caminho me levou para isso. E sempre você traz, hoje eu acompanho você no Instagram, você traz sempre uma visão política, comenta algumas coisas do STF, de coisas para a gente, né, que é mais leigo, ter esclarecimento. Nessa época você já
tinha algum envolvimento, gostava da política, o direito tinha a ver com alguma coisa? Passava isso na sua cabeça ou não? Nesse momento você nem de política falava, nem. Não, teve sim. Eu tive uma vida política assim. Quando eu entrei na faculdade foi em 1976. Uhum. Em 76 eu tive um professor, Antônio Carlos Viana Santos, que foi presidente do Tribunal de Justiça, e as aulas dele de Direito Civil me fascinavam, eu ficava maluco. Ele ia dar aula, ele não levava nem a legislação impressa, o código, nada, ele dava aula. E a gente acompanhava, falava, não é possível um negócio desse. Quando eu fui para o segundo ano, porque era anual, não era semestral, era o professor que era desembargador Odir Porto. Também foi presidente do tribunal depois. O doutor Odir era a mesma coisa. Ele dava aula sem nada na mão. Eu falei, não é possível, eu adorava. E aquilo me cativou. Falei, eu vou ser juiz. Pensei. Mas ficou aquilo na minha cabeça. Na faculdade, 1976 era um ano eleitoral para prefeito e vereador. Eu entrei com alguns amigos numa campanha política em Taubaté, um candidato Valdomiro Carvalho, que não é parente, e nós conseguimos a eleição dele como prefeito e o vereador mais votado, que era o Mário Celso de Almeida. Naquela época era, eu não lembro mais se era PDS ou era Arena ainda. E nós conseguimos, nós trabalhamos muito e eu gostei muito daquilo. E na faculdade eu fui candidato daí a representar o corpo discente junto ao conselho universitário. Eram 3 candidatos. Um do direito, um da economia e o outro não me recordo. E eu fui muito bem votado. Eu tive quase 1000 votos. E o segundo teve 180. Bem votado. Nossa, eu saí super animado, super feliz daquilo. E então a vida política, ela mexeu comigo. Tinha alguém em casa? Pai? Não. Nenhuma presença política? Nenhuma presença política, nada. Só o contato com esse candidato a prefeito que nós elegemos, que a gente tinha muito contato. Então ele talvez tenha ajudado. E daí eu me formei em Direito, né? E aquele da política ficou, eu esqueci um pouco da magistratura. Quando foi em 1982, teve eleições novamente. Uma eleição até que era chamada de eleição camarão. Você votava desde o presidente da República até o vereador. Todo mundo. Não deu certo isso. E na época tínhamos 2 partidos, o PDS, que era a antiga Arena, e o MDB, que era o antigo PMDB. E eu fui ser candidato ao vereador pelo PDS, que era o partido do governo. Só que o MDB destruiu o PDS. Não elegeu quase ninguém. E realmente também não fui eleito. Isso foi antes da eleição, era dia 15 de novembro. Bom, não fui eleito, é evidente que você fica desapontado, fica triste, aquela coisa. Mas voltou na minha cabeça. Bom, então deixa eu retomar a minha ideia de ser juiz. Sim. E quando foi em fevereiro de 83, eu comecei a fazer um curso em São Paulo, curso conhecido da área jurídica, era Damásio. Eu ia de Taubaté a São Paulo todos os dias, assistia aula à noite. Que viagem, né? Isso aí, Taubaté 4 horas e voltava, chegava meia-noite. E já era casado, minha mulher ficou grávida, quando chegou em julho nasceu minha primeira filha. Daí eu não fui mais pro curso. Mas aí eu já sabia a manha de estudar. Eu tinha pego o jeito. Daí eu continuei estudando, daí se afasta da política e fui fazer concurso para magistratura, que foram 2 anos, de 83 a 85. E no segundo, você conseguiu entrar? No segundo eu fiz um exame em 84, que eu não passei, e fiz em 85, que eu passei. Perfeito. Daí a política ficou de lado novamente. Mas ainda se mantinha em um partido, Não. Mantinha acompanhando, acompanhando o que eu digo, não como nós, meros mortais, que político, falou ali alguma coisa, não. Tem a pessoa que se interessa, que busca, né, muito ali as notícias, Assim, o juiz não pode estar inscrito em partido político. Então, é uma previsão constitucional que não pode ter atuação política. Mas dentro da magistratura também tem política, é evidente. Né? Então nós temos uma associação de juízes, que eu participei de eleição, fui eleito, era o representante da associação aqui na região do Alto Tietê, né? A sede era Mogi, era o representante. Quando você está no tribunal, até no tribunal, você pode fazer parte do TRE,
que o TRE é um tribunal federal. Sim. Mas você tem que ser eleito. E eu fui candidato, Muito fui bom. eleito de 2009 a 2011, eu fiquei no TRE, você fica nos dois, concomitante. Então, trabalhei naquela eleição de 2011. Então, eu tive essa participação política dentro da magistratura também. Literalmente acompanhando a política com outro olhar. Com outro De olhar. dentro do tribunal. E era justamente o que eu ia te perguntar, da sua adolescência ali, da sua juventude na política, atuando, chegou a ser até candidato a vereador. Depois de formado bacharel, depois de estar dentro do direito, essa visão política muda? Não visão política em sentido partidário, coisa assim, mas de olhar o sistema político com outro olhar. Olha, muda e muito, mas depende da pessoa. Porque é o seguinte, o direito, como eu disse, ele faz uma abertura na nossa mente que eu acho fantástica para todos os campos, porque você pode trabalhar em várias áreas. Vamos pensar no advogado, existem dois tipos de advogado. Um advogado que ele trabalha no direito, ponto ali, e trabalha só com direito e esquece outras coisas. Tem um advogado, professor universitário, o que se interessa pelo direito com uma outra visão. Sim. Você vai estudar a filosofia do direito, você vai estudar como que o direito influi na vida das pessoas, ou você vai estudar a sociedade. Sim. Então isso muda muito e você começa a ver a política de um modo diferente. E nesse sentido que você falou, não é a política partidária. Porque a gente às vezes ouve a pessoa falar assim, eu sou apolítico. Isso não existe. Todos nós somos políticos. Nós somos apartidários. Sim. Aí sim. Eu não sou adepto a nenhum partido político. Isso sim. Mas apolítico não. Porque o próprio conceito da palavra, a palavra político vem de polis, que é o grego que é viver na cidade. Onde que nós vivemos? Todo mundo vive na cidade. Então, todos nós somos seres políticos. Então, essa visão que o direito dá para a gente, para quem estuda o direito, com esse tipo de visão, é muito boa. É muito interessante. Você começa a entender melhor as coisas, a participação das pessoas. É muito interessante isso. É o mesmo comentário que nem você falou, eu sou apolítico, que não existe. As pessoas falam, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. Você se envolve, desde o momento que você está entrando no posto de saúde, andando pela calçada da rua, e tudo que a gente faz... Dentro de casa. Dentro de casa. A gente tem a política pública, a gente tem a política que rege nossos dias como ordem, tudo que a gente faz no dia a dia. Então, não tem como ser... antipolítica, é que as pessoas confundem muito política com candidatos, com partido, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre dizia para os alunos, principalmente na graduação. O direito, ele está na nossa cabeça antes de nascer e depois que morre. Mas como assim? Como assim? Antes de nascer, pode haver uma doação para aquela criança que vai nascer. Isso pode ocorrer, sim, tem previsão legal. Depois você morre, tem que fazer inventário e testamento. Então o direito não te abandona. E tem uma coisa que eu perguntava para o aluno, o seguinte: alguém fez algum contrato hoje? Não. Não? Você não pôs gasolina no carro de manhã? Você não andou na padaria, tomou café, pagou o pão com manteiga? Isso é contrato de compra e venda. Exato. Mas a gente não pensa, por quê? Porque a gente está no automático. E quem não está no direito, também não vai pensar mesmo. Sim. Mas eu falava para o aluno, aprenda a pensar isso, que tudo que você está fazendo, você tem um contrato. Alguém te deu alguma coisa? Você aceitou? Contrato de doação. Perfeito. Olha, não tem como fugir. Todos os dias a gente está praticando condutas jurídicas. Com certeza. Que quem está fora do direito não pensa, mas quem está estudando tem que começar a pensar. Eu só falava o seguinte, não pode ser o chato. Vamos no barzinho tomar chopp sexta-feira à noite. Esquece o direito agora. Nessa hora, não. Vamos falar de futebol, de música, vamos beber o chopp, mas o direito não. Também não dá, né? Não dá. Como você falou de provocar, né? Que é até a diferença que você faz nas pessoas, você provoca o pensamento e tal. A parte de ser professor eu acho que você se realizava dentro da sala de aula, porque era provocar cabecinhas ali fervendo e sedentas por conhecimento, né? Que normalmente na fase que a gente vai para a universidade está descobrindo tudo aquilo, é tudo muito novo, a gente quer muito aprender as coisas, então eu acho que foi uma realização estar na sala de aula. Olha, foi sim.
eu sempre gostei muito, parei algumas vezes, eu me aposentei como professor, mas eu vou colocar como é que foi a minha história no professor. Também em 1982, eu estava em Taubaté e um amigo que era diretor já mais velho de uma escola me ligou um dia e falou: olha, tem uma matéria aqui que chamava o SPB. E era curso, eu não lembro se era colégio, o que que era. Você não pode vir aqui para a gente conversar? Eu falei, tá bom. Era o professor Fernão Freire. E a escola chamava Anchieta. Peguei e fui na escola conversar com ele, conversei. Tá bom, eu vou, vai. Não, você vai não, a classe está lá esperando. Eu falei, como assim? Eu nunca tinha dado aula na vida. Tá Mas lá, a classe já você estava vai ter que pronta. ir. Uhum. Mano, eu fui lá. Eu lembro que eu fiz o seguinte, perguntei para eles, o que que vocês estão estudando? Ah, isso aqui com o livro tal. Eu peguei o livro e dei a aula. O que que eu podia fazer? Bom, isso começou e eu nunca mais parei. Eu fui me aposentar como professor, eu acredito que 2020, 2019, mas eu terminei na FADISP em São Paulo, onde eu dava aula nos cursos de doutorado e mestrado. Uhum. E, na verdade, no doutorado, aí você provoca demais o aluno. Porque a aula era aos sábados, era o dia todo. Então, de Sim. manhã eu fazia a apresentação e à tarde era eles que tinham que falar. Então a gente Sim. tinha 2 alunos ou 3 e eles tinham. Então eu dava o tema anterior, ó, semana que vem. Então, e daí todo mundo perguntava, era uma maravilha. Aí que é a provocação na Aí que é a raiz provocação na mesmo, né? raiz, porque a gente estudava, né, o direito sobre todos os aspectos, não o direito em si, lei, não tinha nada Uhum. disso. Na minha matéria não tinha nada disso, porque era a matéria que foi me passada. Uhum. Era realmente filosofia do direito, direito lá atrás, Constituição sim tinha alguma coisa, mas a Constituição de um modo filosófico, não um determinado artigo da Constituição. Sim, O que sim. que é a Constituição? Que muita gente não tem ideia do que é, o que que é, qual a diferença da Constituição e da lei. Por exemplo, eu vou ser técnico. Você ouve na imprensa falar: o ministro tal do Supremo foi indicado pelo presidente. Ele não foi indicado. Ele foi nomeado. Indicar alguma coisa. Eu indico que você lê esse livro. Uhum. Eu indico que você vá ao cinema. Nomear você não. É ele. É ele. Esse aqui, ele não indicou ninguém, porque se ele indicasse, alguém podia não aceitar. Então é um termo técnico. Então, isso eu jogava para o aluno. Qual que é a diferença disso? Vamos Sim. pensar. E vai pensando. Mas a imprensa continua falando indicado, indicado. Não é indicado. Nomeado. Se você for no conceito da palavra, nomear é uma coisa, indicar é Indicar é outra outra. coisa. Eu gosto disso. Sim. Mas É. eu acho interessante porque uma coisa é você falar, ó, o certo é esse. Mas a pessoa não explana sobre aquilo, né? Ela não entendeu o porquê aquilo é certo, aquilo veio da onde, por que que tomaram aquela conduta. Por exemplo, na sua carreira como juiz. Juiz é algo que as pessoas falam assim, é meio subjetivo, né? Porque ele ouve partes, ele tem que determinar o que eu vou determinar na vida daquela pessoa, o É. caminho que vai seguir, se vai pagar, se não vai pagar, se vai preso, se não vai preso, se o que vai acontecer com aquela pessoa está na mão, vamos dizer, no entendimento de um juiz, certo? Como que é isso? Fala um pouquinho da carreira jurídica para a gente, Olha, um pouquinho da sua experiência nisso, porque eu acho encantador, porque é uma sabedoria, né? Claro que para quando chegou no tribunal, quando chegou para. Quando foi atribuído o cargo de juiz, já tem uma maturidade profissional maior, né? Já tem um sim. entendimento maior, até porque existe um tempo, né, para poder prestar o É. concurso e tal. Mas, assim, como é estar com as pessoas nas mãos e julgar e conta um pouco dessa experiência para Então, gente. isso também é interessante, porque é o seguinte: eu posso ser simplesmente um juiz, fazer a aplicação da lei, mas eu posso ser um juiz que penso nas consequências do que eu vou fazer. Eu me recordo que ah, quando a gente é aprovado no concurso, é nomeado, hoje é diferente. Hoje tem a Escola Paulista de Magistratura, que depois você dá um curso lá de 1 ou 2 meses. Não existia isso. O tribunal te. Você escolhe o lugar pela classificação, tá? Uhum. Mas você ficava lá uma semana em São Paulo e você ia para alguns foros regionais. Eu fui para o Tatuapé. Cheguei no Tatuapé, me apresentei para um juiz que era o que tinha que me apresentar, e ele me deu alguma orientação.
Ele falou, vai ter uma audiência, você vai lá e vai fazer audiência. E me explicou. E eram 2 salas com uma porta. A porta está aberta, estou escutando o que você vai fazer. Qualquer coisa eu vou lá, ou qualquer coisa você vem aqui. Falei, tá bom, não me lembro o que que era. E eu fui lá, fiz lá com a orientação dele, tudo bem. Fiquei 2 dias no Tatuapé, depois eu fui para Pinheiros. E aconteceu a mesma coisa. O juiz falou a mesma coisa, falou, faz isso, eu fiz. Mas você praticar, você sabe teoria, mas a prática do juiz você não sabe. E eu falo que eu tenho e sempre tive muita sorte na vida. Eu podia chegar um juiz lá e falar, tá bom, tem audiência, vai lá fazer. Mas não, eu cheguei 2 que olha, se precisar, vem aqui e tudo. Que orientaram, de fato. É diferente. E eu continuo com a minha sorte. Passou essa semana, eu fui para Sorocaba, que eu era juiz de Sorocaba. Eu era o 6º juiz de Sorocaba. Cheguei lá, fui lá, o diretor do falou, você vai auxiliar na 3ª vara civil. O juiz chamava Gabriel, João Francisco Gabriel. Nossa, ele era um professor. Ele explicou tudo de novo, só que nós só tínhamos uma sala. Falou, eu vou sair, vou ficar no gabinete, você fica aqui. E você começa. E eu fiquei em Sorocaba o mês de março inteiro. Daí, quando chegou abril, me mandaram para... Você fica na região, para Ibiúna. Só que daí eu fui sozinho. Fazer o quê? Agora é comigo. Agora comigo. Fiquei para Ibiúna, eu morava em Taubaté, e abriu vaga em São José dos Campos, como substituto. Eu pedi a remoção, fui para São José. Chegou em São José dos Campos, tinha uma vara, era júri e menores, só isso. E não tinha juiz titular. Eu fui para o tribunal, para essa vara. Eu fiz esse tribunal do júri 6 meses, 2 por dia. O primeiro júri que eu fiz, também não lembro, mas quando eu fiz, acabou o júri, eu lembro que eu tive muita dificuldade na noite anterior, que eu fiquei estudando o júri, como é que faz isso na prática, mas eu fiz. Quando terminou, o promotor veio falar para mim, quantos júris você já fez? Eu falei para ele, esse é o primeiro. Ele falou, não acredito. Você fez muito bem. Falei, mas eu estava uma pilha de nervo, mas eu consegui me controlar e fazer. E aquilo que ele falou para mim foi uma maravilha. Sabe? Falei, puta, então tá certo. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Daí abriu vaga em Taubaté. Eu pedi remoção para Taubaté. Fiquei 6 meses só. E aconteceu uma coisa muito interessante. E também fui para o júri. Fui fazer o júri, o promotor que veio tinha sido meu professor na faculdade. Puxa, daí... Nossa, ele já começou me elogiando que eu tinha sido bom aluno. Realmente eu fui bom aluno. Eu era estudioso. Aquilo tudo me acalmou e eu fiz. Então, o começo é muito difícil. É muito difícil. Agora, se você tiver a sorte, como eu tive, de ter boas pessoas que vão te ajudando, ele se torna mais fácil, mais ameno. Depois, você se desenvolve. Daí tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que... Sim. E eu procurei como juiz também, e eu acho que eu cumpri isso, toda vez que chegava um substituto, eu fazia a mesma coisa. Na verdade, eu punha uma cadeira do meu lado, senta aqui. Você vai hoje, só vai eu fazer audiência. E assim eu fazia. E tanto que os substitutos que hoje já são desembargadores, muitos gostam de mim, falam comigo, me ligam, porque eu só passei o que me passaram. Sim. Né? Para mim foi bom, falei, não, eu tenho que ser igual. Mas, além da lei ali, como você disse, o entendimento sobre pessoas, sobre o ouvir as partes, e porque você vê muita verdade num determinado caso, você vê muita mentira, falsidade, você começa, como pessoa, a identificar, não é? Um pouco talvez da manipulação que as pessoas trazem nos seus depoimentos, nos seus discursos. Isso a gente chama do quê? De um aprimoramento do juiz. O juiz ele começa a ficar mais malicioso, com um termo de forma boa, vamos dizer Sim, assim. Exatamente. De compreender essas histórias. A gente vai aprendendo isso. No começo você não sabe, você ouve pessoas, você não sabe. Tem uma obra, eu não me lembro o nome dela, que ele fala sobre tudo isso. As testemunhas. Todo o comportamento das testemunhas. Do réu, de tudo isso.
E você vai vendo aquilo, você vai vendo que as pessoas têm aquele tipo de comportamento. Fala, bom, aqui ela não está sendo sincera. A linguagem corporal Com mesmo, linguagem né? corporal. A forma que ela fala, o gesto que Exatamente, o faz enquanto jeito, a está contando. tosse, Aham. tudo, tudo. E a gente aprende o seguinte, vou dizer no campo criminal, por exemplo. A testemunha, ela esquece que ela já foi na delegacia. Então eu tenho um depoimento dela aqui. Às vezes você olha e fala, não, mas é completamente diferente. Sim. Quantas vezes já não prendi pessoa ali, está preso por falso testemunho. Daí a pessoa muda. O réu pode mentir, o pai do réu, a mãe, as pessoas que estão próximas, que não prestam compromisso de verdade, eles estão livres desse compromisso. Mas a testemunha que tem que fazer o compromisso, se ela não cumpre o compromisso, ela pratica o crime de falso testemunho. Sim. Então a experiência vai te mostrando, não está falando a verdade. Eu tive um caso interessante, que a testemunha falou assim, era um caso, eu não lembro detalhes, mas era um caso de um outro processo. E ela falava assim, olha, a primeira pergunta que o juiz fez para outra testemunha foi isso, a segunda foi isso, a terceira foi isso. Eu falei, mas como é que ele lembra? Eu falei, qual foi a quarta? A quarta eu não lembro. Eu falei, não. Não teve prisão em flagrante, mas eu mandei expedir fazer um inquérito policial para apurar isso. Como é que você lembra as 3 primeiras perguntas de um processo? Eu falei, a quarta você não lembra? Só as 3 que beneficiava? Sim. Ou seja, não lembrava nada, né? Aham. Então, a experiência do juiz, ele vai mostrando quando a pessoa não está tendo bom comportamento. Tive um outro caso interessante também. O marido agredia muito a mulher, muito. Tinha 6 ou 7 processos. Daí ela começou a mudar. E ela chega um dia e fala, não, eu caí na escada, alguma coisa assim, não lembro. Tinha uma testemunha, o filho. E o filho falou a mesma coisa que a mãe. Que caiu da escada. E não era mas o depoimento da polícia não era isso. Tanto do Sim. menino que... Daí eu chamei a mulher, falei, ó, só tá ensinando seu filho a mentir? Como é que ele vai ser quando ele é grande, for grande? E ele vai começar a mentir para a senhora também. Conclusão, conseguimos mudar tudo. Fizemos uma nova audiência. E eu lembro até que o cara saiu preso, porque era a 6ª agressão que ele fazia na mulher. Então você muda a vida das pessoas. Exatamente aí que eu ia chegar agora. Eu ia Você falar assim, muda. você gosta de fazer a pessoa pensar, e eu queria te fazer uma pergunta assim muito aberta nesse sentido. O que passa na cabeça de um juiz? Não no sentido, eu estou aplicando a lei, esse é meu trabalho, mas a consequência que você gera na sociedade, né? Com aquela prisão, com aquela não prisão, enfim, o rumo da sua caneta é algo tão poderoso e depois você chegou a ir para o Supremo, Não, Tribunal de o Justiça. Tribunal de Justiça começa a ficar mais poderoso ainda essa assinatura, essa caneta. Como que fica a cabeça de um juiz nesse sentido? A gente vê muitos casos de juízes que, por exemplo, são ameaçados porque são juízes criminais e acabam sendo ameaçados. Como que é para um juiz lidar com isso no eu mesmo, no psicológico de mandei alguém para a prisão simplesmente e libertei, não libertei, enfim. Isso aí a gente tem que crescer, tem que ter maturidade. Então, como eu disse, no começo é fácil? Não. Né? Por isso que existe no direito o seguinte, principalmente no criminal, que chama indúbio pro réu. Na dúvida, absolve. É melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Isso funciona no direito penal, criminal. Indúbio pro réu. Ponto. Por quê? Porque você faz isso. E você tira a liberdade de uma pessoa, às vezes ela sai presa dali. Exato. Às vezes você destrói uma família com a decisão, mas às vezes você não tem como fazer. Porque o juiz tem a lei. E tem gente que não entende às vezes. Vamos pensar mais no criminal, que é mais fácil. O crime, ele tem uma pena prevista, a mínima e a máxima. Uhum. O juiz tem que trabalhar ali. Ele não pode aplicar menos nem mais. E mesmo assim, não é porque a máxima é 4 anos, eu vou aplicar 3 anos e 9 meses. Não é assim. Ele tem um parâmetro para verificar o quê? É primário, é primeiro crime, trabalha, não trabalha, tem que ver tudo isso para ele ir dosando a pena, que o código vai dizendo o cálculo, não é da cabeça dele. Uhum. Às vezes a imprensa coloca isso. É que nem a gente vê hoje. Vou falar, eu não gosto muito de coisas assim, mas eu vou falar. A Toffoli deu tanto prazo de dia. Não foi ele que deu, tá na lei. Uhum. Tá lá, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Não é o juiz que escolhe o prazo para o advogado se manifestar.
Então, quando o advogado faz sustentação oral, ele tem meia hora. Mas o juiz que deu meia hora, não. Está na lei meia hora. Pode ser prorrogado por mais 15. É que na cabeça da sociedade, eu acho que é algo tão Ele escolhe. subjetivo que ele fala assim, aquele juiz ele é mais legal. Então ele vai dar menos prazo, ou mais prazo, enfim. Aquele ali não, aquele juiz isso. é mais, né? A gente imagina que o juiz ele leva muito, não para o pessoal, mas que tem a interferência dele no sentido assim, eu escolho esse caminho e o outro vai escolher outro. Aí sai as conversas do juiz legal, do juiz que é mais. É lógico que ele como pessoa isso influi. Não vou dizer que não, lógico que influi, né? Cada um de nós temos uma vida completamente diferente. Desde o comecinho, né? Sim. Cada um viveu numa família, cada um cresceu numa família. Isso não vai influir na pessoa? Lógico que influi. Em todas as profissões. Sim. E no juiz também, ele é um ser humano, como outro qualquer. Da onde que sai o juiz? Ele sai da sociedade, ele é alguém lá de baixo que faz um concurso e passa aqui. Então ele é igual a todo mundo. Lógico. Então você vai ter o juiz ali mais carrancudo, vai ter o católico, vai ter o espírita, vai ter o budista, vai ter o que não acredita em nada. Isso não influi? Lógico que influi. Só que ele está num parâmetro que ele tem que seguir. Ali dentro ele pode mudar. Talvez um ateu e um católico dentro daquele parâmetro vai dar diferença. Isso sim. Sim, com certeza. Mas ele está fechado ali. Mas ele jurou respeitar uma lei, um código ali que ele tem. Tem uma base para respeitar. Eu recorro e anulo, entende? Perfeito. Mas para mim, eu não podia ter tido outra profissão. De jeito nenhum. Porque a minha imparcialidade, não estou dizendo isso como coisa boa, não. O advogado tem que ser parcial. Uhum. A minha imparcialidade é muito gritante. Eu percebo. Ontem até eu estava conversando com quem que eu estava? Estava eu e a minha filha falou, pai, mas isso aqui é parcial. Eu falei, sabe que eu não sou? Não sou. É o meu jeito de ser. Sim. Se eu tiver que Você é uma pessoa que se posiciona, eu vou fazer porque eu não sei. Eu acho que é por isso, você perguntar, que time você torce? Eu sou São Paulino. Assisto o jogo? Não. Não assisto. Já assisti lá em Taubaté, eu ia assistir o Esporte Clube Taubaté, mas para mim não é nada que... Você vai... Eu tenho uma imparcialidade muito grande. Então eu não poderia ter escolhido outra direção. Quando eu me formei, você perguntou sobre eu atuei como advogado. No passado, eu fiz 2 processos criminais. Pela metade. Pela metade? As pessoas, elas furtavam toca-fitas dos carros. Quebravam o vidro e furtavam o toca-fita. Não é que nem é hoje. E eu não me lembro alguém falou, puxa, aconteceu isso, dá para defender a pessoa, para tirar da cadeia? Falei, vamos pedir a liberação lá, tudo bem. Quando eu fui para a audiência, sabe, não é para mim. Não era aquilo. Não é para mim. Eu sei que ele fez isso. O cara tinha falado, não é para mim. Consegui liberar o rapaz. Daí teve um segundo caso igualzinho. Mesma coisa, esse eu não consegui liberar. Falei, não é para mim. Tem que ser um advogado que é parcial, que vai pensar que ele tem direito. Não é para mim, o meu perfil é outro. Eu não posso fazer isso. Sim. Entendeu? Então eu tenho essa imparcialidade comigo. O que eu posso fazer? Tá certo. E que nem eu falei, hoje... Então eu fui para a profissão certa. Até hoje que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu vejo uma pessoa muito posicionada, né? Eu não fico assim, eu acho que é isso, mas não, é isso, minha opinião é essa. Aceite quem quiser. E eu falo muito isso, porque na parte que eu atuo, que é de brand e de marketing, posicionamento seleciona. Ele divide a sua audiência. Quando você coloca uma opinião, por exemplo, política, comenta um caso político na sua rede social, você vai agradar uns e desagradar outros. Ponto. Sim. Uns vão se aproximar, uns vão se afastar. É a naturalidade do posicionamento. Mas ficar em cima do muro não é se posicionar, é poder receber pedra dos dois lados, como a gente fala, porque... dos dois lados. Quem fica em cima do muro pode receber pedra dos dois lados. Então, eu acho que vem também, lógico, desde o começo, jornal, comunicação, a parte do direito, do bacharel, mas assim, de se posicionar sempre com a sua autenticidade, com a sua clareza de que isso para mim é o certo, então eu sigo nesse caminho. Eu acho, para mim, eu acho que a gente, eu penso o seguinte, na vida,
todos nós procuramos a mesma coisa, que é a felicidade. Todo mundo procura. Uhum. O bandido procura felicidade pelo caminho dele. No caminho dele. É. Então eu acho que para mim, quando eu me posiciono, faço alguma coisa, para mim eu falo, puxa, pronto, alívio. Estou procurando o meu bem-estar, minha felicidade. Sim. É isso. E também tem isso, a pessoa me conhece. E Não aí, adianta. fiquem perto de mim os que pensam como que eu. eu faço isso também. Aqueles que eu Sim. não me adapto, eu não vou ficar perto, né? Porque Com certeza. eu penso muito na vida seguinte: a gente não deve ir a algum lugar que você não quer. E nem ter companhia de alguém que você não quer. Sim. Você tem que ter companhia de pessoas que você gosta, que tem afinidades. E também num lugar que você gosta de ir. Com Né? certeza. Para mim, isso é posição. Com certeza. E da parte juiz para desembargador? Como que é esse processo? Estou lá há quantos anos de juizado? Olha, eu entrei na magistratura em 1985. Eu fui para o tribunal em 2005. Então são 30 anos, né? 30 anos. É isso mesmo. 85, 2005. 30 anos. A carreira na magistratura é uma carreira que você faz pela sua vontade. O tribunal não te manda para algum lugar. Você vai escolhendo de acordo com essa antiguidade. Eu comecei como substituto em Sorocaba. Daí teve vaga em São José, fui para São José, fui para Taubaté. Juiz substituto. Você entra como substituto. Daí abriu vaga de juiz de direito em São Bento, Sapucaí, perto do Campo Jordão. Eu fui para São Bento. De São Bento abriu vaga. Você vê as cidades. Você começa numa grande, mas você é substituto. Quando você é titular, você pega uma pequena. De São Bento, Sapucaí, fui para Cruzeiro, maiorzinha. Daí fiquei em Cruzeiro 1 ano. Daí abriram umas 20 vagas. E entre essas 20 vagas, Mogi era a última. E eu não queria vir para Mogi. Por quê? Não queria vir. Simplesmente não queria. Não tinha nada aqui ainda, Tinha nada. né? Eu queria ir De para família, Santos. de nada. Talvez que a praia, eu queria ir para uma cidade maior, tudo bem. Só que na lista de antiguidade, eu era o último. Então, na verdade, Era eu ia o ficar... mais novo. De tempo, né? Não Aham. de idade. Eu ia ficar com o que sobrasse. Ou eu desistia, não ia para lugar nenhum. Sim. E eu tô chegando em Cruzeiro, onde eu morava, no domingo à tarde, e esse que eu falei que me inspirou, o doutor Odir Porto, ele tinha uma fazenda em Cruzeiro. E quando eu tô entrando no posto, ele estava lá. Entrando na cidade. Eu parei e falei, professor, a minha situação é essa. Ele falou, não desiste de Mogi. Eu falei, vou desistir de Mogi. Ele falou, não, corre o risco. Se você for para lá é bom, você vai ver. Peguei e falei, tá bom. E não desisti. E vim para Mogi. Porque ninguém na minha frente desistiu de nada. Vim para Mogi, fiquei aqui de 88 a 96. Daí começou a abrir vagas em São Paulo. São Paulo, a cidade. Uhum. Eu me inscrevi e fui para São Miguel Paulista, que é um regional de São Paulo. Sim. Como é Pinheiros, como é Santana. E dali, em 96, eu fiquei até 2005, então 9 anos. Daí abriu vaga no tribunal. Daí eu pensei, vou, não vou. Novamente eu consultei. Daí consultei o Viana Santos, que também eu falei. Você vê que os meus professores me acompanharam. Sim. Ele falou, vai, você não tem nada a perder, você só vai ganhar. Você vai aprender mais. Daí eu fui. Mas você não vai, você pode ir como, chama juiz substituto de segundo grau. Você não vai como desembargador. Uhum. Só o título. Você faz a mesma coisa, você faz tudo, mas o título você não tem. Daí eu fui em 2005, fiquei até 2011. Em 2011, daí eu fui promovido para desembargador. Que eu fiquei até 2023. É outra vida. A vida de desembargador é outra, completamente diferente. Porque aqui, nas comarcas, você tem audiência. Sim. Você tem advogado. Lá você não tem nada disso. Agora não, mas é só papel. Qual é a prática de um desembargador? O desembargador é o seguinte, ele tem um gabinete com, acho que 6 funcionários hoje. Os processos chegam do estado inteiro, chegam no tribunal, os recursos, né, das decisões daqui, e é distribuído para o desembargador. Então, como é que eu trabalhava? Por sinal. Ele não chega direto para mim, ele vai para um assistente. Então, como eu tinha 5, acho, 6, final, 0 e 1 é fulano de tal, 2 e 3, daí elas veem e falam, ó, isto
é esse caso aqui. Certo. Então, nós já temos esse caso decidido? Já. Então, vamos pegar o anterior, vamos ver. Esse aqui é novo. A outra vez, esse aqui é novo. Então, daí você faz isso e as votações. Só que o desembargador não trabalha sozinho. É sempre votação de 3. Ou você faz uma sessão presencial, ou hoje você vota pela internet. Eu coloco o voto, tá lá, o sistema, e os outros 2, que é sempre a mesma turma. É do mais antigo para o mais baixo, mais novo. Os outros 2 votam, tá votado. Então vocês não têm contato com as partes, como é o caso da audiência. Não, com o do advogado juiz. sim, se ele marcar, mas com as partes você não tem contato. Aqui você tem contato com as partes. Mas já é um processo também mais evoluído, né? Porque ele já foi foi teve julgado. já foi Você não ouve julgado. testemunha, Sim. não tem nada disso. Você não tem perícia, já foi feito. Tudo. Na verdade, você pega um processo pronto e você vai rejulgar. Então, com o advogado, sim, ele pode marcar com você, vai lá, explica alguma coisa, ou faz a sustentação oral na sessão, ou online faz sustentação, tudo isso é possível. Então, que ele vira mais técnico, e você não vê ninguém. O advogado, no caso de família, você não vai ver a criança depondo lá. Aqui, no caso de família, você vai ver mãe, marido, criança, todo mundo machucado. Sim. Você não tem isso. Você não tem Só isso. tem papel. Hoje nem papel é mais. Hoje é tudo digital. E ele é a última promoção de um juiz? É o último? Ou No ainda Estado dá para ir além? Não. A justiça, o poder judiciário é dividido em estadual e federal. Um não é superior ao outro, não tem nada a ver. O federal julga causas da União, que o governo faz parte, federal. E o estadual, todo estadual. Então, aqui no Estado, eu paro no Tribunal de Justiça. Acabou aqui. E como você falou aqui em off, para sempre desembargador. É um desembargador aposentado, mas esse título não sai. O título pela Constituição, o cargo de juiz, ele é vitalício. O que significa isso? Não se perde esse cargo. Simplesmente, se você entrar no próprio sistema do tribunal, tá lá. Jefferson Moreira de Carvalho, desembargador aposentado. Se entrar aqui, está nativo, tá. Fulano de tal, terceira Câmara Civil. Tá lá. A gente continua. O tribunal continua monitorando a gente. Cuidando de você. E depois que você saiu, 23, né? Tá recente a sua aposentadoria. 3 anos. 3 anos. Não, vai fazer 3 anos dia 16 de maio. 3 anos de aposentadoria. 3 anos de aposentadoria. Vai ter que comemorar com vinho, com certeza. Com certeza. Mas depois que você saiu, você pode retomar essa questão política, de participar de algum partido, algo assim. Aí você já está livre. Tem só uma coisa que não pode fazer. Quando tem aposentadoria, um juiz, durante 2 anos ele não pode atuar como advogado de onde ele saiu. Então, durante 2 anos que já deu, eu não pude atuar como advogado no tribunal. Mas o meu já deu 2 anos, hoje eu poderia. Já poderia atuar. Só isso, mas escrever em partido político, ter atividade política, tudo isso, desde o dia da aposentadoria, liberado. E o que mudou naquele jovem que participou do Arena, que eu vi em outra entrevista que você deu aí, que estava junto com o Maluf, lá na juventude ainda? O que muda na sua visão política pro Dr. Jefferson de hoje? O que muda é o seguinte, realmente na minha juventude eu participei muito lá de campanhas políticas em Taubaté. Na época o Paulo Maluf foi governador, foi prefeito. Até um detalhe do Paulo Maluf que eu vou te contar que eu lembrei agora, interessante. E a gente é jovem, a gente menos compromisso, tudo. Mas o que muda hoje? Eu acho que até não muda muito, talvez mais um pouco de cautela, né? Eu não sou de esquerda, de jeito nenhum. É centro-direita. Centro-direita, sim. Não sou direita extremista, mas eu sou muito mais direita que esquerda. E tem uma frase do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que é muito interessante, eu acho. Ele fala o seguinte, né? O melhor programa social que existe é dar emprego para a pessoa. Então, esse é o programa social que eu defendo. Eu sou capitalista. Eu acho que a gente tem que dar para a pessoa oportunidades dela se desenvolver, dela crescer. Precisa dar alguma ajuda? Sim, vamos dar uma ajuda. Mas tem gente com 25 anos, não 25 anos de idade, que há 25 anos de idade estão recebendo auxílio do governo. Não para. Já teve comemoração na internet disso. Entendeu? Então, eu acho que
eu sou mais cauteloso em pensar isso. Eu acho que tem que dar auxílio, sim, mas tem que ser mais cauteloso. Me envolveria numa campanha política hoje? Sim, me envolveria sim. Eu não sei se mudou muito o meu modo de pensar, mas hoje com mais maturidade. O Paulo Maluf é o seguinte, que eu lembrei aqui agora. Tem uma foto minha com o Paulo Maluf, acho que deve ter até mais de uma, e porque eu era do mesmo partido que ele, então ele ia a Taubaté, a gente participava, tudo bem. Então saí disso, entrei na magistratura, estou lá, tudo bem. Estou no TRE. Entra pedidos de registro, começando a lei de ficha limpa. Uhum. Entra os pedidos de registro. Cai comigo, pelo sorteio, Paulo Maluf. E eu rejeitei a candidatura dele. Ah, então o seu nome está no histórico do Paulo Maluf. Não. Rejeitei a sua candidatura. Rejeitei. Não, e tem mais. E é interessante que isso em 2011, mas a rede social já estava muito grande. Porque eu estava no TRE foi 5-2. 5-2, foi 5-2. Não foi unânime. TRE são 7 membros. Foi 5-2, rejeitei lá pelo negócio do Frango Gate, aquela coisa lá. Foi um voto que deu muito trabalho, eu rejeitei. Eu acabei de rejeitar, já tinha o WhatsApp assim, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está nos Estados Unidos, falou assim, olha, você está na rede social. Eu perguntei, o que eu fiz? Do Maluf, na hora. Eu acho isso fantástico, a vida atual que a gente vive. Sim, esse modernismo, eu acho isso uma coisa fantástica. Lembrei disso agora. Tudo bem, rejeitei o Paulo Maluf, ele recorreu, o Supremo cassou minha decisão, conseguiu o registro dele. Tudo bem. Foi eleito e nós teve o ato de diplomação. O TRE que diploma os deputados eleitos, como o juiz eleitoral que diploma o prefeito na sua comarca. Bom, então chegamos na Assembleia Legislativa para diplomar, foi também distribuído. Quem caiu para diplomar? Paulo Maluf. Agora uma participação mais. Deprovei daí, eu sempre gostei dele. Ele ligou seu nome na época ou não? Mas na hora que eu diplomei ele, eu falei para ele, deputado, eu rejeitei, eu achei que tinha que rejeitar, o Supremo mudou. Parabéns, senhor. Puta, ele super elegante, super educado. Doutor, tem nada a ver, estou sendo diplomado. Feliz da vida. Mas não lembrava de você na época da juventude, não. Não tinha essa relação de lembrar assim tão longo tempo. Falar, olha, o histórico lá em Taubaté. Não, essa parte no direito tem um autor muito bom, chama Cândido Rangel Dinamarco. E o Cândido Dinamarco também foi desembargador. E eu estou estudando em Paris, estou no Museu Rodin, e olhei, estava com alguns amigos, olhei, putz, parece o doutor Cândido, vamos falar com ele se é? Falei, vamos lá, conversamos com o Cândido Dinamarco. Ele estava num apartamento, ele, a mulher e uma neta. Falou, não, então vamos jantar em casa um dia à noite, que ele estava passando uns 3 meses, ele estava escrevendo. Vamos lá, jantamos com ele, tudo bem. Voltamos para o Brasil, um dia eu fui na casa dele, jantou, o tempo passou. Ele já estava aposentado. Um dia eu estou no tribunal e você tem a relação dos advogados que vão fazer a sustentação oral. Eu vi lá, Cândido Dinamarco. Eu peguei, saí, fui no corredor, ele estava lá. Falei, professor, o senhor tá bom, não sei o quê, tudo bem, conversamos. E eu falei para ele, o senhor não lembra de mim, né? Ele já está com bastante idade. Ele falou, não. Eu falei assim, eu sou o Jefferson, lá de Paris. Você tinha cabelo naquela época. Por isso que eu não lembrei. Você mudou muito. Isso foi em 96, né? Conversei com ele em 2020 e pouco, 40 anos. Você tinha cabelo. Eu falei, então o Maluf não ia lembrar mesmo de mim. Eram vários anos aí nesse meio de caminho. Só para a gente fechar esse assunto de política, eu sei que é algo que gera um pouco de polêmica, como você falou, da questão que a maturidade te trouxe essa consciência de ser menos extremo. Às vezes a gente tem uma decisão muito extrema. Você concorda que o país está dividido não por 2 partidos, mas por 2 nomes, 2 candidatos? Hoje a gente tem a população muito mais defendendo, parece um cabo de guerra entre pessoas do que direita, esquerda. A política está meio
bagunçada com nomes e não com uma ideologia, como era a questão do partido antigamente, a gente traz uma questão mais ideológica, né? De como aquele regime atua, aquele partido ele defende aquela ideia de administração, de governo. E hoje, de nomes? Eu acho exatamente isso. Nós estamos divididos em ideologias. Porque eu aceito qualquer ideologia. Eu aceito a pessoa ser de esquerda. Não tem problema. Nós temos que ter liberdade. Né? Eu aceito você ser de centro, aceito você ser de direita, tudo bem. Agora, dividir em nomes, isso não. Será que esse nome ou outro realmente estão seguindo a ideologia direito ou estão extravasando? Então, isso é ruim. Nós não temos que seguir nomes. Nós temos que pensar o seguinte: povo brasileiro. É nisso que nós temos que pensar. Eu já até falei isso. Se a esquerda fizer alguma coisa boa, eu vou aplaudir. Se a direita fizer, eu vou aplaudir. Embora eu sou centro-direita, mas se a esquerda faz coisa boa, você não vai aplaudir? Tem que aplaudir. Sim. Não é esse fulano tal, não interessa esse nome. Aí eu voto nele no partido que ele tiver. Não é isso. Eu acho que eu aceito ideologias, aceito pessoas, mas o Brasil parece que está uma bagunça. Por isso que eu falo uma briga entre pessoas e não um partido. Não vai levar a nada. Não é qual vai exercer o melhor governo para o país. Aí começou, parece que uma compra de briga pela pessoa. Eu sou essa pessoa ou essa pessoa. Eu acho que isso aí não isso leva a não nada. Está levando o país a nada. Né? Nós já estamos chegando aí próximo à eleição novamente, com disputa política já clara e já, a gente já teme pelo que vem em termos de discussão rasa. Porque vão ofensa em cima de ofensa. Ofensa em cima de ofensa, você não tem plano político, você não tem uma discussão boa sobre futuro de política, sobre nada. E a gente vê na rede social que a ofensa a cada dia piora. Sim. Palavrão, xingando não sei do quê. Quem que vai levar a isso? Com certeza. Discute o comportamento. Discute o que está sendo feito ou o que não está sendo feito e precisa ser feito. Com certeza. Bom, para fechar aqui nosso papo e para terminar leve, né? 2, quase 3 anos aposentado. Por que decidiu aposentar? Pelo que eu vi no seu briefing, para curtir vinho, curtir viagens e curtir carros antigos. Essas são as paixões do Dr. Jefferson. Aposentar não é uma coisa fácil. Porque eu estava em plena atividade, graças a Deus tenho saúde. Sempre gostei muito de viajar, e viajo bastante. Também sempre gostei muito de vinho e carro antigo também. Meu primeiro carro antigo eu comprei lá em 81, 82, por aí. Era uma DKV. E então, tomar a decisão de aposentar, acho que foi mais de um ano. Então eu avisava a Câmara, pessoal, vou aposentar. Vai nada. Vou aposentar, vai nada. E foi um ano até que chegou, você vai nada. Eu falei, agora eu vou aposentar. Então, eu fiz a minha aposentadoria, aproveitando que eu tenho saúde, né, e estava com 60 e poucos anos, para fazer 3 coisas. Viajar, continuar a viajar mais, tenho feito isso. Estudar mais vinho, e também beber um pouco mais de vinho, e carros antigos. Então, eu tenho viajado, como eu falei agora, em fevereiro eu vou ficar 4 dias no Brasil. Viagem é 29, depois volto dia 10, depois viajo dia 15 e volto dia 28. São coisas que eu gosto de fazer. Eu acho que na viagem a gente aprende muito. São experiências inesquecíveis. E eu viajo, eu não gosto... Já viajei em excursão, mas eu prefiro viajar sozinho, passar alguns perrengues às vezes, mas eu já passei vários, mas eu acho que eu aprendo mais. Sim. Carros antigos, eu gosto muito. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu queria ter mais, mas não. Eu tenho 3 carros antigos, tenho um Volkswagen conversível alemão, que é dificílimo de achar, que eu trouxe dos Estados Unidos. Tenho um Karmann Ghia também, que é um carro difícil de achar, e um Fusca 63, que sempre dão trabalho. É tudo velho, é que nem gente, vai ficando grande, o carro também fica. Mas que às vezes leva o neto pro judô? É judô que ele faz? Não, boxe. Boxe. Às vezes leva o neto pro boxe de carro antigo, porque o neto gosta. Gosto. E o vinho é uma bebida que eu gosto muito, né? Eu gosto das bebidas, mas o vinho que eu aprecio, então eu gosto de estudar. Lancei um livro agora recente sobre vinho. É isso que eu ia falar. E o vinho surgiu, daí da paixão de vinho surgiu livros, né? 2.
E é sommelier também. E estou fazendo um curso de pós-graduação de vinho. Olha que Estou beleza. fazendo. Até hoje já estudei um pouco, porque eu gosto. Eu gosto. Eu prefiro ser aluno do que professor. Eu acho que o aluno exige mais até de mim, coisa que a gente aprende, a gente vai passando. E Com também é o certeza. seguinte, como eu tenho 9 netos, eu também gosto de passar tempo com eles, colocar todo mundo no carro conversível e sair. Eles se divertem, eles se divertem. Sim. Então eu Optou por ter tempo para viver tudo isso, né? aproveitei tempo para fazer isso. Porque E tá trabalha dando desde certo. cedo, né? Trabalha É, desde muito cedo. mas eu continuo dando alguma assessoria, alguns escritórios em São Paulo que pedem algum parecer, eu faço parecer. Mas é parecer mesmo. Mas é parecer que eu faço para alguns advogados que pedem para ele juntar na peça. É o que eu tenho feito. Eu gosto disso. Eu gosto desse trabalho intelectual mais livre, assim. Aposentado, mas está disposto à política. É, Aposentado, mas está dando uma assessoria. é, Aposentado assim. Nos dias que eu estou no Brasil, eu ainda dou uma ajuda para alguém, já participo de alguma coisa. mais ou menos isso. Porque a cabeça não se parar totalmente, não é verdade? Que nem você está aposentado do seu cargo, lá dos seus horários. Não é isso, mas de bater o cartão, literalmente. Exatamente. Mas não deixa de estudar, não deixa de se antenar no que está acontecendo, né? A gente tem que buscar esse... A leitura, eu gosto muito. Sempre gostei de ler. Já li mais do que eu leio hoje até, mas eu leio praticamente todos os dias, né? Então, eu viajo, eu levo sempre 2 livros, às vezes até um que eu já li para poder reler novamente, eu acho bom. E daí eu releio aquilo que eu já sublinhei, porque eu vou sublinhando nos livros, Sim. eu vou relendo aquilo. Esse dia eu comprei um livro pela internet, agora eu já estou esquecendo o nome, estou enxergando ele. Quando chegou o livro em casa, eu falei, mas eu tenho esse livro. Eu tinha, estava lá no estante, já tinha lido inteiro, comprei outro. Aí leu de novo. Não, eu comecei a ler de novo mesmo. Eu sempre gostei de livraria. Também, uma coisa que eu sempre gostei de livraria, eu não entro, difícil entrar na livraria e sair sem um livro. Sim. Sempre compro alguma coisa. Isso vai somando. Vai somando, né? a gente só aprende. A Com vida é certeza. aprendizagem. Com certeza. E eu sei que ainda está meio em off esse lançamento do livro Emoji, mas eu queria que você deixasse aqui o convite para o pessoal, porque vai ser em março, né? Não, é o seguinte, o livro ele saiu em novembro. Quando eu fui procurar a editora, eu vi várias editoras e achei uma em Taubaté por uma coincidência. Eu não conhecia a pessoa, entrei em contato e acabei acertando. Fizemos em Taubaté, chama Casa Cultura. Ele mesmo promoveu o lançamento lá. Nós fomos num bar lá, é muito interessante, porque no bar existe ao lado 3 quadras de tênis. Então as pessoas vão jogar tênis à noite, acabou o tênis, vão tomar vinho. E acho que era do... Interessante. Interessante. Alguém conhecido dele falou, vamos fazer lá. Falei, vamos. Eu fui lá, fizemos o lançamento em Taubaté. Bom filho, a casa torna. Eu tenho muito relacionamento muito bom com o Ricardo da Offer. O Ricardo é muito meu amigo. E conversando com o Ricardo, poxa, vamos fazer um lançamento. Uma noite de autógrafo. A gente ia fazer em dezembro, mas aí o Ricardo ponderou, dezembro tem muito evento. Vamos deixar para depois, janeiro. Fevereiro, mas fevereiro eu vou ficar fora. Uhum. Daí nós marcamos já no dia 10 de março. 10 de março, das 18 às 21, nós temos uma noite de autógrafo na Offer, vai ter um vinho tinto, um vinho branco, alguma coisinha lá. E depois a gente vai postar isso ainda. A arte está pronta já. Nós vamos postar isso ainda para ficar livre para quem quiser ir lá. A ideia nossa é difundir, difundir o que eu coloquei no livro. O nome do livro é A Simplicidade e Elegância do Vinho para Você. Eu quero difundir essa ideia. O vinho é algo simples. Sim. Ele é elegante ao mesmo tempo. Mas não é algo que tem sofisticação, tudo isso. Pode ter? Pode. Mas ele também pode ser algo simples, elegante, gostoso, do dia a dia. Essa é a minha ideia. Por isso esse título também. E o vinho para celebrar. Para celebrar. Independente do valor da garrafa. Isso o vinho é que outra você história. gosta, né? O vinho que você gosta. Carlos Cabral, que faleceu em outubro, era um enófilo, era um sommelier consultor do Pão de Açúcar. Ele falou o seguinte, o melhor do vinho do mundo é aquele que você gosta. Com certeza. E é verdade. É verdade.
É aquele que você gosta. Tudo na vida é, né? A gente fala assim, a pessoa é chique porque ela bebe vinho. Não, gente, É não isso que eu é. quero É uma desmistificar. bebida. Não, Simplicidade. vinho. Tem muitos vinhos aí de preço bom que são muito bons. Sim. Muito bons. Tem vinho na Bíblia já, né? É uma É a bebida. bebida mais antiga que existe, Pois é o é. vinho. E por que Por ela isso que vamos tem continuar que ser com tão isso. elitizada, assim, só para, né, quem tem dinheiro? Não, o vinho é uma questão, como o café, né? A Como gente café. aprende a degustar café, a entender torras, enfim, melhores e É. tomar o café que você gosta. Não aquilo que colocaram para Não você aquilo lá que e se coloca como no o melhor. mercado, Não. no melhor e pronto. Doutor, foi um prazer a nossa conversa. Acho que a gente abordou aqui de tudo um pouco. Falamos da justiça, falamos de política, falamos de vinho no final. Estarei lá, se Deus quiser, no dia 10 de Sim. março. Quero muito, tá? Eu estava esperando, né? Até a Adriana perguntou para mim: você já pegou o livro? Eu falei: não quero, eu quero com autógrafo No na dia. noite, no dia de autógrafo, porque eu sou uma apreciadora de vinhos também, quero aprender mais sobre. Então, foi um prazer conversar, conhecer essa história, conhecer um pouco da sua trajetória, que não é pequena, né, na sua carreira. É um orgulho ter o senhor aqui com a gente. Espero que tenha gostado do nosso papo. Tenho certeza que todo mundo vai amar. A gente vai estar com esse conteúdo tanto no YouTube, quanto nas redes sociais, quanto no Spotify, que eu falo que é a galera da academia, que fica na esteira, fica ouvindo, né? Ouvindo a gente. E também no carro, no trânsito, que felizmente a gente pega bastante trânsito no dia a dia. Então, foi um prazer. Quiser deixar um recado, quiser deixar uma mensagem para alguém, fique à vontade. Olha, mensagem eu acho que essa altura da vida é bom, experiência, né? Que eu tenho. Eu penso o seguinte, a vida, primeiro, que ela é fantástica. Por quê? Coisas boas que acontecem e coisas que a gente não gosta. Mas como a gente sempre aprende, a vida é algo fantástico. E eu acabei descobrindo isso, demorou, que a vida tem que ser vivida com simplicidade e elegância. É possível? É possível em tudo. Procurar encontrar simplicidade e ser elegante ao mesmo tempo. Elegante é viver bem, é você estar bem com as pessoas, bem com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, com aquilo que você faz. Então, o meu recado, vida fantástica, vida com simplicidade e elegância. Obrigado a todos, obrigado a você Eu que pelo agradeço. convite. Muito obrigada. Você que assistiu aqui com a gente o episódio, deixe seu comentário na rede social também dele, né? Sim. Vai lá, pergunta, quer perguntar de vinho, quer perguntar de política, quer perguntar de você que é um estudante, às vezes de direito, que tá, Eu né, tenho algumas coisas assim que acontecem. que sonha com a carreira de juiz, da magistratura, vai lá, pergunta, porque eu acho que pessoas acessíveis, assim como eles, são bons para nos enriquecer de conteúdo. Às vezes, como você contou aqui, casos na época que você julgava, os casos ali como juiz, isso na cabeça de um estudante, na cabeça de uma pessoa, parece que dá uma clareada, né? Uma clareza sobre aquilo que ele está buscando. Muitas vezes ajuda indiretamente na rede social, você está ajudando pessoas que você nem imagina o quanto de pessoas está atingindo. Então, entre em contato com ele, pergunta lá, quer escolher um vinho bom também? Fala com ele também, que ele te indica. Se quiser harmonizar o vinho, dá para ir lá no Caqui também, né? Dá para ir lá no Caqui, comer, que ele é o sommelier do Caqui atualmente, né? Então, entre em contato com ele, a rede social dele está aqui embaixo também do episódio. E ele com certeza vai estar lá trocando uma ideia com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Faça parte também do Eu Faço a Diferença, assim como o Dr. Jefferson, faça a diferença nesse mundo. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.